Ser ambicioso é uma característica boa ou ruim? Eu sou Gabriel Lopes Garcia, estou diretor de comunicação do IDJF. Trago uma interpretação espírita sobre esse desejo. Essa questão tem se apresentado com alguma frequência para mim, porque participo de grupo de estudo do Livro dos Espíritos. E a palavra ambição aparece várias vezes nessa obra, sempre com uma conotação negativa. Não é raro que alguns integrantes do grupo questionem se o uso da palavra ambição também não admite outros significados. O exemplo mais comum de ser dado é quando se fala sobre a carreira profissional, que o indivíduo precisa ser ambicioso para que ele possa crescer profissionalmente e se desenvolver nessa área. Isso nos remete à importância de especificar o vocabulário quando a gente está fazendo uma discussão filosófica específica. Quando nós fazemos uso das palavras no dia a dia, em situações corriqueiras, é comum que a gente seja bem mais relaxado com o significado das palavras, muitas vezes até explorando a multiplicidade ou a ambiguidade desses significados e os seus diferentes usos. No entanto, quando nós estamos realizando uma discussão filosófica, quanto mais preciso a gente é no significado das palavras e dos termos, mais rigoroso, mais criterioso a gente é ao desenvolver aquele pensamento filosófico. Portanto, quando nós encontramos a palavra ambição na literatura espírita produzida por Allan Kardec, ela tem um sentido específico que se aproxima mais da ideia de ganância quando é utilizada nessas obras. Se a gente quiser fazer um uso mais elástico dessa palavra no dia a dia, para as nossas situações em outros contextos, naturalmente que isso vai acontecer. Mas ao estudar a filosofia espírita, quando a gente fala em ambição, necessariamente estamos falando de uma palavra que tem uma conotação negativa, que a gente vê até mesmo nos dicionários. A ambição significa um forte desejo que o indivíduo alimenta atrás de poder, de riquezas, de honras ou de glórias. É nesse sentido que a gente deve interpretar a palavra ambição quando aparece nas obras de Allan Kardec. Tanto que a gente vai ver que parte da felicidade dos bons espíritos significa não sentir nem ódio, nem inveja, nem ciúme, nem ambição. Quando eles vêm fazer referência à infelicidade que nós temos quando estamos encarnados, eles falam dos problemas do egoísmo, do orgulho e da ambição. Então, o tempo todo, os espíritos são coerentes na obra de Kardec. Quando eles usam a palavra ambição, estão falando desse desejo que se aproxima muito disso que hoje a gente chama de ganância. Portanto, é condenável e gera infelicidade. Cabe a nós usar a palavra no seu devido contexto para perceber quando que é mais adequado a gente ter um uso mais elástico ou um uso mais específico, como é o caso das discussões da filosofia espírita. Agora, o que nos compete pensar é, feito esse entendimento do vocabulário, por que a ambição está colocada como um problema pelos espíritos? E a gente pode recorrer, dentre as várias literaturas e interpretações que existe, a do espírito Hamed, no qual ele faz as seguintes reflexões. Ele diz assim: abrir a alma à ambição é fechá-la à serenidade, porquanto a ambição que se alimenta é presa inútil ao coração. Cultivá-la é o mesmo que guardar espinhos na própria intimidade. Diz o ditado popular: tudo falta a quem tudo quer. Então, o Espírito está trabalhando esse problema fundamental da ambição. A insatisfação crônica do sujeito, que os Espíritos várias vezes reforçam isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma das fontes da nossa infelicidade. O indivíduo que tem acesso a conquistar as coisas, ainda mais hoje em dia, numa sociedade consumista, a ambição é um problema. E isso é muito interessante de observar, que há certas pessoas que querem transformá-la num valor, baseado no sistema econômico que a gente está, no status que as pessoas valorizam e por aí vai. Mas os espíritos alertam desde a época de Kardec. A ambição é fator de infelicidade para o espírito. E ele continua concluindo o seguinte: em razão disso, o ganancioso não possui bens, mas é dominado por eles. A ambição produz mais insatisfeitos por não conquistarem as coisas
do que saciados com o que possuem. A cobiça não ouve a razão nem o bom senso. Nela o desejo ardente sempre reaparece, quando já deveria ter acabado. Muito oportuna essa reflexão do espírito Hamed. O indivíduo ambicioso não tem sossego, está sempre atrás de mais, mais e mais, e nem usufrui daquilo que ele já conquistou materialmente. E há uma inversão. Ele deixa de ser aquele que usa dos bens e fica escravo da aquisição desses bens, que naturalmente gera consequências para o mundo espiritual. Esse sujeito ambicioso, quando retorna ao mundo espiritual e é obrigado a abandonar aquilo que ele foi usufrutuário, também se encontra em sofrimento porque ele gostaria de carregar tudo isso que ele achava que eram as suas conquistas. Então, o ponto de vista espiritualista nos desincentiva a adotar um comportamento ambicioso. Nos incentiva, pelo contrário, desapego, contentamento, satisfação, que é diferente de conformidade. Allan Kardec explora isso muito bem. É claro que a gente deve ter aspirações de crescimento econômico, mas jamais baseado em ambição. É o meu recorte desse tema. Eu sei que ele tem nuances. Se você faz interpretações diferentes, convido você a escrever aqui nos comentários do vídeo como é que você pensa a respeito da ambição. Peço para curtir e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a divulgar o Espiritismo. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações, vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.